Qual que é a estrutura mais básica que qualquer pessoa pode usar, qualquer dono de negócio pode usar em qualquer negócio, em qualquer área, para qualquer produto, qualquer serviço. Todas as pessoas da empresa são vendedores da empresa. Mas, isso daqui vai te poupar um problema lá na frente. Isso é um gatilho mental que faça com que as pessoas ajam. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Cristiano Oliveira. E eu sou Marcelo Germano. Uau! A gente tem um convidado especial, que é o Cris, e ele vai falar de um tema que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, mas é um tema que vai gerar sentimentos e emoções em quem estiver ouvindo, né? De acordo com as crenças que essas pessoas têm, mas é uma coisa muito importante para a gente converter clientes em clientes. Vamos ver o que vai dar essa discussão, estou curioso, mas antes, Cris, se apresenta aí para a gente, por favor. Show de bola, Marcelo, show de bola, Aline. Bem, primeiro, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né, participando desse podcast. Falar um pouquinho sobre mim, então. Meu nome é Cristiano Oliveira, hoje eu sou lançador digital, estrategista digital e copywriter também. São 3 funções que eu desempenho aí. Eu presto serviço para algumas empresas de lançamento digitais e toco alguns lançamentos digitais também, em que eu sou coprodutor. Já estou aí numa jornada no marketing digital aproximadamente, vai completar 2 anos esse ano, e os resultados têm sido bem bacana, muito por ter entendido aquilo que a gente vai estar falando aqui ao longo do podcast hoje. Legal. O Cris, a nossa audiência, talvez, muito provavelmente, a maior parte da nossa audiência não sabe o que é um lançador digital, a maior parte da nossa audiência não sabe o que é um estrategista digital, e a maior parte da nossa audiência não sabe o que é um lançamento digital. Então, e copywriting, né? E copywriting, você falou também que é copywriter, e a maior parte da nossa audiência não sabe o que é isso, só para colocar todo mundo na mesma página, traduz isso de uma maneira que uma criança de 6 anos consiga entender, tá? Linguagem simples, objetiva e claro. O que é um lançador digital? O que é um copywriter? O que é um lançamento digital? E o que um estrategista digital faz? Legal, vamos lá então. O lançamento digital, ele é um modelo que é adotado para você poder estar realizando vendas online. É um modelo de marketing que você adota para poder fazer vendas online. No lançamento digital, as pessoas estão muito acostumadas com o termo 6 em 7, né? Todo mundo, vou fazer o meu 6 em 7, eu quero fazer o meu 6 em 7. O termo de lançamento digital está muito associado com isso. E o lançamento digital é a criação... O 6 em 7, né? É você ter 6 dígitos de faturamento em 7 dias, ou seja, você faturar mais de 100 mil reais em 7 dias. Então, é o que... São os jargões do mercado, né? Isso, exatamente. Você cria o objetivo é você poder criar uma audiência, você poder identificar uma dor que você quer resolver da sua audiência, um produto que você tem para oferecer, um serviço que você tem para oferecer, uma solução. E aí, dentro de um período de curto espaço de tempo, você aplica algumas técnicas, algumas estratégias de marketing e realiza a venda desse produto ou serviço, né? Então, o lançamento digital, ele é um modelo de marketing, ele é uma estratégia de marketing para poder fazer a realização da venda do seu produto ou do seu serviço, ou hoje em dia o mais comum, infoprodutos, né? Que são cursos online, ou pode ser uma mentoria, ou alguma coisa dessa natureza, né? Produtos digitais. A gente usa muito o termo infoproduto. Sabe por que chama infoproduto? Infoproduto, olha, eu tenho uma ideia, mas vou deixar você contar aí pra gente. Você tem uma ideia? O próprio nome diz, né? É info de informação, é um produto de informação. Então você tem, lógico que o meio de você fazer isso é através de cursos online, aula presencial, webinários ao vivo, não sei se usa mais, hoje não é mais webinário, é live class, né, que chama, né? Mas é um produto de informação, onde você transmite conhecimento para as pessoas através do produto, por isso que chama infoproduto, information product, em inglês, produto de informação, se a gente for traduzir. O próprio nome já diz, mas tem pessoas que demoram um pouquinho para assimilar o que é um infoproduto. Eu ia trazer só que essa estratégia que o Cris está trazendo, quem trouxe para o Brasil, né, esse tipo de estratégia de vendas foi o Érico Rocha, né? Ele trouxe a pessoa que distribuiu essa estratégia, tornou ela acessível para a maior parte das pessoas aqui do Brasil que hoje utilizam lançamento digitais. Não vou dizer só do Brasil, porque tem bastante gente de fora também.
mas aqui no Brasil quem realmente consolidou essa estratégia de lançamento digital foi o Érico Rocha. Isso foi possível porque foi criado um ecossistema para isso na hora certa, no momento certo, né? Então, no momento certo, existia uma plataforma para ser vendida, que era a Hotmart, inclusive a Hotmart ontem recebeu um aporte de 770 milhões de reais, né? Incrível, incrível. E naquele momento que a Hotmart estava surgindo, o Érico Rocha chega com isso e aí, né, juntou a fome com a vontade de comer e o negócio se expandiu no Brasil e de um jeito incrível. E por outro lado, tinha o movimento da própria RD, né, que estava educando o mercado corporativo sobre as estratégias de marketing digital para, enfim, aumentar vendas e esse tipo de coisa. Então, eu acho que teve uma conjunção de fatores que fez com que esse mercado explodisse, né, e fez com que esse tema viesse, o tema que a gente vai falar aqui de persuasão, né, viesse à pauta. Mas desculpa interromper aí, continua no fluxo. Não, que é isso. As pessoas estão muito acostumadas quando você fala em lançamento, né, para ficar bem mais claro, bem mais palpável, é quando você participa de uma semana de aulas, você é convidado para uma semana de aulas para falar sobre algum determinado tema que pode estar ligado à sua área, que normalmente está ligado à sua área, né, então você é um dentista e aí você vê lá um anúncio da Semana do Dentista de Sucesso, ou Semana do Dentista Lucrativo, e aí você participa daquela sequência de aulas, de um conteúdo que a pessoa entrega para você, e ao final ela faz uma oferta para você continuar a jornada em um treinamento. Então, isso é o modelo de um lançamento digital. E só que por trás de tudo isso que você está recebendo desse conteúdo, o que está acontecendo está tendo disparo de e-mails, está tendo a criação daquelas páginas, a organização daquela plataforma, não é algo tão simples, né? Não é algo tão complexo, mas também não é algo tão simples. Você precisa de uma pessoa que tenha perícia para fazer aquilo ali. A criação, né? Os anúncios que você está recebendo ali, quando você foi alcançado no Facebook, ou quando você foi alcançado no YouTube, ou quando você foi alcançado em algum site que você estava do Google por algum anúncio, por algum banner, por algum vídeo, tudo aquilo ali é um lançamento que está acontecendo por trás. Então, o lançamento ele envolve todas essas estratégias. E aí o lançador digital é a pessoa que organiza tudo isso. Ele pega um dentista, um fisioterapeuta, um médico, ou qualquer pessoa de qualquer outra área, um advogado, alguém que tenha algum conhecimento para poder compartilhar com o mundo, algum produto para poder ajudar as pessoas, ou algum serviço que possa também ajudar as pessoas, e ele coloca tudo isso dentro de um formato, que é o lançamento digital, para poder fazer um estouro de vendas em um curto espaço de tempo. Existe uma arquitetura por trás disso, né? Existe uma estrutura feita por trás disso, onde todos os elementos chaves para que isso aconteça devem estar previamente organizados antes de começar o lançamento, e o lançador digital faz essa arquitetura, é isso? Exatamente. O lançador digital ele vai estar organizando e executando todas essas coisas. Qual que é a diferença do lançador digital para o estrategista digital, no caso, né? Por isso que eu coloquei separado, que hoje eu sou tanto lançador quanto estrategista, porque enquanto lançador eu sigo uma estrutura, eu sigo um modelo que já existe de lançamento digital, é um modelo para poder estar realizando aquele esquema de marketing que vai estar sendo apresentado para as pessoas, e eu sigo aquela regra, eu sigo aquela estrutura. Só que, além disso, também eu sou estrategista digital, por quê? Porque eu utilizo outras metodologias do mercado também para poder realizar vendas online, que não sejam só o lançamento, né? Que não sejam só essa estrutura. Então, a grande diferença é isso. O lançamento digital, ele é uma estrutura, ele é um modelo de você fazer vendas online. E aí existem outras estratégias também que podem ser adotadas. Enquanto estrategista, eu tenho que olhar para o negócio do cliente e ver, pô, nesse caso aqui o lançamento digital vai fazer sentido, ou eu posso utilizar uma outra estratégia de marketing? Ou então, eu pego um caso de um cliente em que ele já está utilizando um lançamento digital e eu falo assim, mas o que pode ser melhorado aqui? O que pode ser feito de diferente para poder potencializar os resultados desse cliente? E aí eu busco trazer uma nova estratégia para aquela pessoa, ou eu busco melhorar a estratégia dela, às vezes potencializando um modelo que já existe, né? Então, isso é o lançamento digital, isso é o lançador digital, e o estrategista digital, ele é um pouco mais amplo, né? Ele traz outras estratégias de venda online que não seja só modelo de lançamento. Traduzindo aqui para o EAG, que muitos de vocês talvez já devem ter visto, ou se ainda não viu, muito em breve vai ver. Quando a gente fala de lançamento digital, a gente faz a semana Empresa Sem Caos, ou a jornada Empresa Sem Caos, que é esse processo de aulas, que
que a pessoa tem, ela aprende muita coisa, ela tem resultado, mesmo mesmo sem estar pagando por isso, porque é algo gratuito, ela tem muito resultado, e aí depois a gente oferece alguma coisa para ela, que é para ela continuar na jornada com a gente, que é uma das estratégias que a gente utiliza, que no caso a gente chama da Jornada Empresa Sem Caos, ou a Semana Empresa Sem Caos, que é a tradução do que o Cris trouxe, na verdade não é nem a tradução, exemplificando como que nós no EAG a gente utiliza essa estratégia, né? Eventualmente você vai ver umas 2 ou 3 vezes no ano isso acontecendo, esse evento acontecendo, e ele vai acontecer agora em abril também. No finalzinho de abril vai ter a Semana Empresa Sem Caos, a Jornada Empresa Sem Caos novamente. Vai ser incrível, não percam. Vai ser do dia 26 de abril até o dia 2 de maio. Tem um link aqui, vamos ver se você estiver ouvindo no podcast ou no YouTube, a gente vai deixar o link para você fazer sua inscrição. Já aproveita para fazer sua inscrição, para você acompanhar o que o Cris está falando aqui, como que a gente faz efetivamente na prática. Beleza? Show. Agora eu queria entrar, porque a gente falou assim, agora meio que a gente traduziu os termos, né? A gente traduziu o que significa lançamento, o que significa o que o Cris faz, né? Pra gente traduzir isso agora. E eu queria trazer agora mais pro lado da persuasão em si. Por que a persuasão é importante para o negócio? Por que isso é importante? Eu queria que a gente discutisse sobre isso. Por que um empresário, dono de uma pequena e média empresa, deveria utilizar da persuasão? Na minha visão, a persuasão, ela serve para você poder ajudar o seu potencial cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele. Em essência, é isso. E a maioria das pessoas não entendem isso. Porque, às vezes, as pessoas acabam confundindo persuasão com manipulação. Só que são coisas totalmente diferentes. Persuasão não é manipulação. Persuasão é persuasão. E a manipulação é a manipulação. São coisas completamente diferentes. E aonde que elas se diferenciam? Na persuasão, você está utilizando gatilhos mentais, você está utilizando estruturas de texto, você está utilizando uma comunicação que segue uma certa estrutura, que segue um certo padrão, que cientificamente já foi estudado, que funciona para poder ajudar as pessoas a tomarem uma decisão. E aí, quando você aplica essas técnicas e essas estratégias, você deixa algo claro para as pessoas e incentiva elas a tomarem uma decisão que vai ser positiva para elas. Então, tem até eu não me recordo o nome dele, mas um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia escreveu um livro chamado Nudge. E esse livro Nudge, ele é um dos livros que dá origem ao que hoje a gente conhece como os gatilhos mentais, que foi explorado. Eu não conheço esse livro, Nudge. Não conhece? Não conheço. Armas da persuasão, mas o Nudge, eu nunca nem ouvi falar do Nudge. Eu conheço vários outros, mas não o Nudge. O Richard Thaler é o escritor desse livro, o livro Nudge. E tanto que ele foi uma das pessoas que influenciou muito o Robert Cialdini, que o Robert Cialdini escreveu o Armas da Persuasão, que já é um livro mais popular, né? Que é esse daí que a Aline está mostrando. E o Robert Cialdini, ele foi muito influenciado pelo Richard Thaler, porque apesar do Richard Thaler ter ganhado o Prêmio Nobel, foi uns 15 anos atrás, mais ou menos, 10 ou 15 anos atrás, Prêmio Nobel de Economia, na verdade ele já vinha fazendo esses estudos há muitos anos. E nesse livro ele explora a ideia de que existem algumas coisas que podem ser feitas que dá um empurrãozinho na pessoa para ela poder tomar uma decisão. Porque em inglês a palavra nudge, ela tem essa conotação, né, esse significado, que é empurrar, só que não empurrar, não de empurrar mesmo, de dar um empurrãozinho na pessoa. E quando o Richard Thaler aborda isso ali no livro, ele diz que existem algumas coisas que você pode falar para as pessoas, alguns gatilhos que você pode ativar, alguns padrões que você pode seguir, que vai dar um empurrãozinho para que as pessoas tomem uma decisão. E aí, quando a gente está falando de persuasão, ela tem origem nisso. A persuasão é você falar uma coisa para uma pessoa de uma forma que você dê um empurrãozinho para que ela tome uma decisão certa. E essa decisão certa pode ser, às vezes, a contratação do seu produto ou serviço. E a manipulação ela é diferente por quê? Porque na manipulação não existem valores, não existem regras, não existe preocupação. A pessoa simplesmente quer fazer com que a outra pessoa tenha um comportamento a qualquer custo para ela conseguir o que ela quer, independente de ser bom para ela ou não, né? Exatamente. E são coisas totalmente diferentes. Na verdade, eu costumo até dizer, a persuasão, se você tem um bom produto ou um bom serviço, é sua obrigação usar ela. Porque se você não usa a persuasão, você está privando outras pessoas de ter acesso a uma coisa que pode mudar a vida delas.
Então, as pessoas veem a persuasão como uma conotação negativa, às vezes, só que, na verdade, é extremamente positivo. Na verdade, não é nenhuma possibilidade que a pessoa pode usar. Na verdade, deveria ser uma obrigação. Porque se você tem um bom produto ou serviço que vai mudar a vida de alguém, ou que vai melhorar a vida de alguém, ou que vai resolver o problema de alguém, é seu dever comunicar da melhor forma possível para que fique claro para essa pessoa que aquilo pode ajudar ela. E toda empresa resolve um problema. Isso é muito importante. Toda empresa não é uma empresa só porque é uma empresa de prestação de serviço resolve um problema especificamente. Não, toda empresa resolve um problema. A construtora resolve um problema, o consultório odontológico resolve um problema, a padaria resolve um problema. A empresa de engenharia, de tecnologia resolve um problema. Exato. Né? Enfim, todas as empresas. Só existe uma razão de existir a empresa. Ela resolver o problema de alguém. E é lógico que para a empresa existir, tem que ter muitas pessoas que têm esse problema. E aí você resolve o problema de muitas pessoas. Então, por exemplo, às vezes o cara que tem, sei lá, um mercadinho, ele fala, não resolve o problema de ninguém. Lógico que você resolve. A pessoa está em casa, não tem o que comer, ela tem um problema. Fala, cara, não tem o que comer. Né? E ele pensa, como eu faço para comer? Putz, preciso comprar. Onde eu compro? Né? Então, é onde ele vai te encontrar. Quando ele te encontra, às vezes ele tem até dúvida do que eu compro para comer, né? Então você pode, de uma maneira ou de outra, orientar ele para tomar a melhor decisão sobre o que ele vai comprar. Dê um exemplo qualquer aí, né? E o que muitas pessoas não entendem, Cris, é que a persuasão, ela vai lidar muito mais com o emocional do que com o racional, né? Então, as pessoas, elas tentam trabalhar de uma maneira racional e elas esquecem que as decisões, não é que elas esquecem, né? Eu falo, elas ignoram que as decisões não são tomadas de maneira racional sempre, né? Na maioria das vezes, ela primeiro tem um processo emocional para tomar decisão, depois ela justifica no racional. Explica um pouco melhor Acho que isso aí. esse ponto ele é o mais clássico que existe, e acho que a persuasão está muito fundamentada nisso. As pessoas, elas tomam uma decisão emocional e elas apresentam uma justificativa racional para poder fundamentar aquela decisão. E isso é assim que o ser humano se comporta. Não, isso daí não tem como ser mudado. E quando a gente está falando de persuasão, a gente está falando de usar isso a favor da nossa apresentação, da apresentação do nosso produto, do nosso serviço para a pessoa. E aí você fala, mas por que a gente funciona assim? Até para a gente poder entender um pouquinho. Porque se o ser humano tivesse que tomar decisões racionais, todas as decisões racionais, 100% racional, 24 horas por dia, minuto do dia, a cabeça ia fritar. A gente simplesmente não teria condição de fazer isso. Se para cada decisão que a gente tivesse que tomar, a gente tivesse que ter um processo racional para fazer aquilo, a gente não aguentaria. A mente, ela não aguenta. Por quê? Se você vai para o racional, existem infinitas possibilidades diante de uma única situação, diante de uma única decisão. Então, eu vou comprar uma casa, por exemplo, vamos falar de comprar uma casa. A casa é um processo muito de uma decisão emocional. E aí, quando eu vou comprar uma casa, eu vou pensar, pô, mas peraí, e se daqui um mês acontecer isso na economia do país? Mas peraí, está acontecendo essa notícia, está saindo essa notícia aqui agora, isso vai influenciar ali, não, mas a taxa de juros está tanto, mas se acontecer essa hipótese? E se não acontecer? E se acontecer aquilo? E se não acontecer aquilo? A pessoa fica maluca. Isso eu estou falando de uma grande decisão, que você costuma avaliar mais aspectos racionais. Mas mesmo nessa decisão, se você olhar para todos os aspectos racionais que existem, você vai acabar pirando. Se você chega no mercado, vamos dar um exemplo do mercado que a gente está falando, tem um produto ali, e aí você vê aquele produto, e aí você começa a pensar, peraí, mas essa data de validade, mas e se for mentira essa data de validade? E se a empresa, ela colocou isso daqui só para poder me enganar? É tudo racional, ou seja, se a nossa mente fosse só racional, ela faria esse tipo de coisa, e pode parecer bizarro a gente falando aqui, mas a mente, ela funcionaria dessa forma. Então, as nossas decisões, elas são emocionais. É como se fosse uma confiança que a gente tem. É como se fosse a nossa cabeça, ela tivesse uma confiança em si mesma, de tipo assim, olha, eu confio em você, que você já viveu várias experiências passadas e você entende alguma coisinha desse produto aqui, então só dá uma olhadinha ali na validade e compra e tá, beleza, você já comeu, já é gostoso. Lembra que você se sentiu bem? A nossa cabeça se comunicando. Lembra que você se sentiu bem quando você comeu esse produto? Olha, essa empresa, ela é confiável, né? Não é um argumento racional. Confiança é um sentimento que eu sinto por uma empresa ou por uma pessoa, por uma... essa empresa é confiável. Eu estou comprando da empresa tal, chocolate tal. Não, eu tenho confiança, porque essa empresa é séria, ela não vai fazer isso. Tá vendo que são todos argumentos que não é racional isso. Isso daí é uma decisão emocional num lapso de segundo. É por isso que a empresa compra, é por isso que a pessoa compra o chocolate da empresa X
e não da empresa Y, porque emocionalmente ela tomou aquela decisão, uma emoção baseada na confiança, nas experiências passadas, em quando ela comeu aquele chocolate da última vez, porque isso torna o processo muito mais rápido, né? Isso desgasta muito menos, e o nosso cérebro, ele evita a todo momento ficar se desgastando. Ele não quer se desgastar, ele não quer gerar dor para a O gente. cérebro Então, economia energia para manter suas atividades funcionando. Uma coisa interessante que você falou e me ocorreu aqui, Cris, é o seguinte: o que acontece, né? As pessoas são diferentes. Então, por critérios emocionais diferentes, porque elas são diferentes, têm critérios emocionais ou um conteúdo emocional diferente, elas tomam decisões diferentes. E é por isso que isso é interessante para abrir campos. O que leva emocionalmente uma pessoa a tomar uma decisão emocionalmente? Tomar uma decisão de comprar uma bolsa de 10 mil reais, e o que leva outra pessoa emocionalmente a comprar uma de 500, que são decisões diferentes, tomadas com emoções diferentes do que tem por trás disso, né? Então, quando a pessoa tem emoção diferente, ela compra coisa diferente. Porque se a gente fosse pensar o seguinte, o que essa pessoa está comprando? Uma bolsa. Tem bolsa de 100, tem bolsa de 500, tem bolsa de 10 mil. A emoção diferente vai fazer ela comprar uma bolsa de 10 mil. É lógico, a emoção diferente e a possibilidade de se comprar essa bolsa. Uma emoção diferente, uma possibilidade diferente vai fazer ela comprar de 500. Uma emoção diferente, com uma possibilidade de 500, vai fazer ela comprar de 100, né? Então, a gente precisa entender que a persuasão não é um milagre que vai fazer todo mundo que existe no mundo escolher você, né? Mas vai fazer com que o teu cliente ideal, o teu público que você atende, o público que você tem mapeado como ideal, né, que é aquele que precisa da solução que você oferece, compre aquilo que você está oferecendo. E para isso a gente tem muitos elementos para criar essa conexão emocional. Não, na verdade, o primeiro deles que eu diria é, na verdade, você entender muito bem quem é essa pessoa. Quais são as emoções dessa pessoa, que é o teu público. Que é quando você sabe exatamente com quem você está falando, um exemplo é o EAG. A gente sabe muito bem com quem a gente está falando. Com quem a gente está falando? Com o dono da empresa. O dono não é o gestor, não é o líder. É o dono ou dona da empresa, mas é a pessoa que está lá na frente, o empresário ou a empresária, que tem mais de 5 funcionários. Por quê? Porque essa pessoa vai ter as emoções semelhantes. A pessoa que está lá começando, acabando de abrir a empresa, não tem nenhum funcionário ainda, ela está planejando abrir a empresa, ela tem uma emoção. A emoção dela, a gente não resolve com o que a gente fala. Agora, a pessoa que tem a partir de 5 funcionários, ela 5, entra na emoção 20, da bolsa 50, de 500, 100, a partir isso. de 5, né? De 5 para cima. A pessoa que tem a partir de 5 funcionários, ela já vai ter uma emoção, que é a emoção da bolsa de 500, ou a emoção da bolsa de 10, porque é um grupo de pessoas que têm essa mesma emoção. E é com essas pessoas que a gente fala, entendendo muito bem com o que a gente quer conversar. Ah, Eline, mas e as pessoas que estão começando agora? Tem outras pessoas que estão trabalhando com as emoções dessas pessoas, que não é o EAG. Sabe aquela coisa que às vezes a pessoa compra uma bolsa de 500, nem todo mundo é assim, tá? Nem todo mundo é assim, né? Mas tem pessoas que compram a bolsa de 500, mas sonham em ter a de 10, né? Nem todo mundo é assim, né? Enfim, tem pessoas que vão olhar e vão falar, nossa, a bolsa de 10 é uma idiotice, onde já se viu, o mundo do jeito que tá. Enfim, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, e é isso que a gente tá falando. Pessoas têm emoções, mas tem muitas pessoas que compram a bolsa de 500 e gostariam de comprar de 10, né? E elas ficam ali naquela emoção. Um dia eu gostaria de comprar de 10. É a mesma coisa que acontece no EAG. Tem muitas pessoas que nem têm empresa, mas elas assistem o EAG e elas criam o desejo e o sonho de um dia ter uma empresa com 5 funcionários para poder fazer o EAG. Tem muitos empresários que são autônomos ou empresário que eles sonham em um dia ter 5 funcionários para poder ter uma equipe autogerenciável. Tem muitas pessoas que têm 2, 3 funcionários e gostariam de fazer o EAG e não pode fazer porque, enfim, a gente não deixa, né? E eles falam, cara, vou contratar o 4º do mês que vem, até o final do ano eu vou contratar o 5º. Inclusive, fui na lavanderia esses dias, o cara da lavanderia falou isso para mim, né? Eu vou contratar o 5º porque eu quero fazer o EAG, eu quero. Então, no mecanismo de persuasão, mesmo quem não é o cliente ideal, ele passa, nem todo mundo vai desejar isso, né? Conforme eu falei, nem todo mundo quer comprar uma bolsa de 10 mil dólares, mas tem muitas pessoas que hoje não têm condições de fazer o EAG que desejam isso, né? E isso Mas é a partir do conhecimento muito específico de com quem você está falando, quem é o teu público. Porque o dono da mercearia não é qualquer pessoa que pode entrar lá e comprar. Sim, qualquer pessoa pode entrar e comprar, qualquer pessoa. Mas quem é o público daquela mercearia, naquele bairro que ele está, naquela região, com aquele preço que tem, com aquela fachada? É um público.
Não é qualquer pessoa que vai entrar naquela loja, você tem que saber muito bem com quem você vai se comunicar. Porque a partir do momento que você sabe com quem você vai se comunicar, você começa a entender as linguagens dessa pessoa. E aí vai lá, Cris, que eu tinha Aí você vai para interrompido o primeiro antes. passo, que é definir quem é sua persona, né? No mundo do O lançamento avatar. digital, conforme o Érico trouxe, eu já conhecia essa linguagem como persona, né? Porque, enfim, no marketing a gente sempre falou marketing, branding, a gente sempre falou de persona, mas quando o Érico trouxe o lançamento digital para cá, ele trouxe uma outra linguagem que é o avatar, né? Então, para quem é do marketing digital, escuta falar do avatar, para quem já é do marketing mais tradicional, é persona, para quem não é de nenhum desses lugares, nunca ouviu falar, entenda que é a mesma coisa, que é a definição especificamente. Quem é o teu cliente? Né? Como ele é, como ele se comporta. Então você precisa descrever quem é o teu cliente, como ele se comporta, o que ele pensa, o que ele vê, que tipo de programa ele assiste, o que ele curte, o que ele não curte, quais são os hobbies. Então você precisa entender isso. A partir do momento que você entende isso, você consegue estabelecer essa linguagem, essa comunicação, utilizando da persuasão. Né? Continua aí, Cris. E eu acho que essa parte da persona ela é muito importante porque quando eu vou pensar em um produto, não vou nem dizer um produto digital, eu penso em duas coisas basicamente. Quem é a minha persona, o meu avatar, ou que nem eu gosto muito do termo que o Beto Altenhofen da Empíricos usa, que é o seu Bob, né? Porque o Bob, ele diz ele usa um termo que eu acho legal, o que esse seu potencial cliente, quando ele deita a cabeça na cama de noite, ele está pensando? Qual o problema dele? Qual a aspiração? O que ele fica batutando ali na cabeça dele? Trazendo isso para a realidade de um negócio, como, por exemplo, uma empresa de móveis planejados. Quem é a sua persona? Quem é a pessoa que você quer alcançar? Só que quem é a pessoa que vai tomar a decisão? E aí você determina isso. E depois você faz a outra pergunta, a segunda pergunta que é extremamente importante, como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso ajudar ela a resolver o problema dela? Como que eu posso ajudar ela a alcançar o objetivo dela? Vamos supor, nessa empresa de imóveis planejado, olha a importância da persuasão. Olha como ela é fundamental. Às vezes tem ali o marido e a mulher. A mulher, ela está querendo fazer os móveis planejados lá na casa, e o marido, ele quer economizar, ele não quer fazer os móveis planejados. Você tem uma empresa de móveis planejados. Olha o poder que a sua influência vai exercer. Se você fizer a apresentação da forma correta, você pode convencer, não só aquela esposa que já estava convencida, mas você pode convencer ela a escolher você, como se a ser a empresa com quem vai estar fechando o serviço, mas dependendo da sua apresentação, você pode resolver o problema que ela está enfrentando, que é convencer o marido dela. E a forma como você elabora a apresentação da sua empresa, do seu plano ali para aquela casa, para aquele planejamento que aquele casal fez, você pode convencer o marido também. E quando você faz isso, você não está só vendendo um móvel planejado, você está realizando um sonho de um casal, você está tornando realidade uma coisa que às vezes uma pessoa sempre quis ter, uma mulher sempre quis ter, ou um marido não sabia que queria ter e ele quer ter. No fundo, ele quer ter, às vezes, um escritório legal, às vezes, uma sala legal, às vezes, uma experiência que, às vezes, ele nem imaginava que ele gostaria tanto, mas que ele acaba gostando. E você, por ter utilizado os argumentos corretos, da forma correta, conseguiu mostrar para aquela pessoa que aquilo seria uma decisão correta, e quando ela toma aquela decisão, ela fica feliz. Então, quando a gente está falando da persuasão, ela é importante porque às vezes você ajuda as pessoas, é literalmente isso, você dá um empurrãozinho para aquela pessoa, para ela tomar uma decisão que vai fazer bem para ela. Só que para você poder fazer isso, você tem que entender primeiro quem é o seu público, quem é a sua persona. Às vezes pode ser dois, como por exemplo nesse do móveis planejado. Às vezes você vai ter que fazer uma comunicação dupla, tanto para uma pessoa que já está super interessada, que é uma das pessoas do casal, quanto para outra pessoa que às vezes não está tão interessada, não está tão convencida, não quer tomar a decisão naquele momento. E aí você vem com os argumentos certos, quando você entende como que você pode ajudar essa pessoa. E aí entra esse segundo ponto, né, que é a segunda coisa que você tem que pensar como você pode ajudar essa pessoa e como o seu produto ou serviço pode ajudar essa pessoa. Porque quando você determina esses dois pontos, aí a gente volta para aquele ponto lá do começo que eu falei que quando você tem uma boa coisa para oferecer para o mundo, um produto, um serviço, um curso, um treinamento, uma mentoria, não é uma opção
você utilizar a persuasão para chegar nessas pessoas. É um dever, porque se você não fizer isso, não vai ficar claro para elas que o seu produto, o seu serviço, ele pode ajudar aquela pessoa e ela vai acabar não tomando a decisão que poderia, às vezes, acelerar o processo para ela. Quando a gente vai dar um próximo passo, a gente normalmente tem que tomar uma decisão que às vezes é difícil. Às vezes um próximo passo na nossa empresa, às vezes um próximo passo para o nosso cliente, é ele dispor de um valor que às vezes não é tão pequeno, ou que para a maioria das pessoas não é um valor que às vezes é tão simples assim da pessoa falar, não, eu vou estar, normalmente as pessoas pensam isso, né, eu vou estar gastando isso. Você precisa deixar muito claro para a pessoa que aquele valor que ela vai estar tirando do bolso é um investimento. Só que ela só vai entender que é um investimento a partir do momento que ela entender, primeiro, que serve para ela, ou seja, isso fica claro depois que você determinou quem é o seu avatar, quem é a sua persona. E segundo ponto, se aquilo pode ajudar ela. E isso vai ficar claro se você comunicar isso. E aí ela passa a perceber isso como um investimento e não como um gasto. Quando você vai lá e vamos pegar o exemplo de uma empresa de móveis planejados. Na empresa de móveis planejados, normalmente você vai ter que estar convencendo duas pessoas. Vamos supor um casal que acabou de comprar uma casa nova. É a experiência que eu e a Gabi estamos passando agora. Então, tipo assim, tudo que eu estiver falando aqui é muito de experiência. Você acabou de comprar uma casa nova e você tem que escolher ali os móveis dessa casa, os móveis planejados. A cabeça da esposa, ela funciona de uma forma, a cabeça do marido funciona de uma forma. Eu vou dar um exemplo aqui, mas poderia ser o inverso. Às vezes a esposa quer muito, às vezes o marido ele quer muito. Mas vamos para esse exemplo que a esposa quer muito os móveis planejados. A Gabi, por exemplo, ela é mais emocional, a minha esposa. Eu sou um cara já mais racional. Então, na empresa de móveis planejados, se o cara for convencer para mim, não adianta ele chegar e falar para mim assim, não, então, a sua casa vai ficar linda, ela vai ficar maravilhosa, ela vai ficar do jeito que, nossa, olha aqui, essa cozinha vai ficar incrível, o guarda-roupa do seu quarto, ele não vai me convencer, ela não vai me convencer, pode convencer a Gabi, mas não eu. Agora, se essa pessoa chega para mim e ela fala assim, cara, é o seguinte, você pode fazer os móveis planejados agora ou depois. Eu sei que você é um cara que trabalha em casa. Você realmente vai querer barulheira na sua casa a hora que você estiver trabalhando depois? Eu sei que vai ser um investimento agora que você vai estar fazendo. E às vezes pode ser um investimento alto. Mas pensa bem, seu escritório vai ficar bonito. Próximo podcast que você vai gravar vai estar bonitão. O ambiente atrás vai estar legal. Eu sei que você é um cara organizado. Então os nichos do seu livro vai estar ali tudo certinho do jeito que você quer. E o melhor de tudo, você pagou agora, parcelou, não vai ter que se preocupar depois. E o melhor, a sua esposa, ela vai ficar feliz com você. Então, só existe benefício para você em tudo isso. E eu vou olhar para esse cara e vou falar assim, cara, faz sentido. Quer saber? Vamos fazer. Agora, se ele chega para mim comunicando, falando de coisas que não são do meu interesse, eu vou acabar não fechando. Aí você fala assim, mas Cris, mas todas essas coisas que ele falou faz sentido racionalmente, é meio óbvio. Mas a persuasão, ela tem essa natureza de apresentar o óbvio quando as pessoas não estão percebendo ele. E aí você apresenta e isso faz com que a pessoa tome a decisão. Eu tenho um exemplo perfeito para dar. Exemplo perfeito. Que acabou de chegar, tá? Inclusive, persianas. Compramos persianas aqui pro apartamento. E aí, foi muito engraçado, porque assim, nós temos um cliente que ele tem uma empresa de persianas, é um cliente amigo, e aí fui lá, legal, comprei, fui fazer vários orçamentos, né? Falei, bom, legal, eu tenho poder de barganha, que nem diz o Marcelo, fui fazer vários orçamentos. E aí eu vi lá no site dele que tinha dado um preço X, e o de 2 concorrentes tinha dado outro preço, mais barato. E aí eu fui conversar com ele, falei, olha, eu vi aqui, o teu concorrente tem esse preço e tal, o tempo de entrega do teu concorrente é tal e o seu é tanto, então a gente ficou discutindo. No dia seguinte, a gente acabou comprando dele mesmo, mas no dia seguinte, conversando com ele, ele comentou a qualidade da persiana dele, ela tem um item lá interessante, que é tipo, ao invés de ser um negócio de plástico, é um negócio de aço. Começou a me dar várias coisas da qualidade do produto dele, que não estava no site. Se eu tivesse visto antes, se ele tivesse me falado aquilo antes, dizendo que aquilo traria uma durabilidade muito maior, que seria mais fácil de lavar, e qualquer coisa desse tipo, talvez eu não teria tido essa de, olha o teu concorrente, eu não teria feito esse joguinho, eu teria, opa, nossa, realmente, olha só,
aqui tá me dizendo que é feito do material tal, e esse material tal é mais resistente. Mas ele tá me falando que é mais resistente, ele não tá me falando só do material. Tá me falando que é mais resistente, que dura mais, que não vai me dar trabalho futuro. E não tinha isso no site. E se eu tivesse visto isso, eu teria tomado a decisão mais rápido, mais fácil, com mais certeza. E não tinha. Então é justamente a questão que você acabou de falar. O óbvio precisa ser dito, porque eu não sei. Eu tô lá, eu leiga, eu só quero uma persiana pra minha sacada. Só isso que eu quero. Exato. E é isso que eu quero, uma persiana de qualidade. Ainda mais que eu tenho uma gata que vai escalar minhas persianas. Então isso é muito importante. E ele falou pra gente que tem persiana que entorta, e a dele não entorta. Isso não estava no site. Eu tô desenvolvendo um trabalho junto com eles também, e eu listei vários elementos relacionados a isso também. No seu caso, você conhece ele, mas a maioria das pessoas não conhece na internet. E eu fiz isso baseado numa série que eu vou falar daqui a pouco. E eu falei assim, me fala as características. Ele falou, tem isso, isso e isso. Eu falei assim, coloca um selo de não pega fogo. E você fala assim, peraí, mas do concorrente não pega fogo também, porque o material, ele não pega fogo. Mas o concorrente não está falando que não pega fogo. E se você colocar primeiro, da próxima vez que o concorrente colocar, a pessoa, o público que está vendo, ele vai falar assim, agora eles estão fazendo igual, estão colocando lá, não pega fogo. E por que isso faz uma diferença? Porque desperta muitas emoções na pessoa. Você vai comprar qual persiana? A que pega fogo ou a que não pega? É um simples gatilho, é persuasão. E uma coisa interessante, né? Tem um livro, eu levantei aqui o livro, né? Adams, o Óbvio, e ele conta várias narrativas, um bom livro para ler. A gente já falou do Nudge, da Armas da Persuasão, eu tô falando desse livro aqui. Um livro, ele é pequeno, fininho, você lê ele numa viagem de avião de São Paulo para Florianópolis, que demora 1 hora, você termina de ler o livro, né? Então é um livro fácil de ler, que se você pode aproveitar 1 hora vaga para ler o livro, ele é bastante prático e objetivo, e ele fala muito disso, né? Às vezes a obviedade precisa ser dito, né? E aí, para persuasão, só dando uma sequência aqui de uma curiosidade que eu tenho, hoje a gente fala do negócio dos gatilhos mentais. Explica o que são gatilhos mentais, como que pode ser usado, dá um exemplo de como pode ser usado os gatilhos mentais, como que você usa um gatilho mental numa headline, explica também o que é uma headline, para você aumentar a chance da pessoa tomar uma decisão para fazer alguma coisa. Tá, gatilhos mentais, eu vou tentar não deixar isso muito complexo, porque às vezes confunde muito, pode ficar muito teórico, vou tentar colocar da forma mais simples. Mas vamos colocar então, os gatilhos mentais, eles são padrões, vamos colocar padrões, que estão embutidos aqui na nossa mente. São padrões que já estão. É natural do ser humano. Não adianta você tentar evitar isso. Já está ali, você nasceu com isso. Naturalmente, é seu. Acabou. E aí os gatilhos mentais, eles despertam esses padrões. E quando você desperta esses padrões, cada um desses padrões corresponde a uma ação específica. Então, de exemplo prático. Quando você coloca lá vagas limitadas, desperta um gatilho mental na mente do ser humano, que é o gatilho mental de escassez, gatilho mental de urgência. Escassez por quê? Peraí, se são limitadas... Eu poderia dizer que o gatilho mental são botões que você aperta, e esses botões que você aperta vão gerar os sentimentos, né? Vão gerar as emoções que você precisa para ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão pro teu cliente, não é para você, é a melhor decisão para ele. Exatamente, são botões que você aperta na cabeça do seu cliente, que vão gerar emoções nesse cliente, e essas emoções vão levar ele a tomar decisões. E nós, quando utilizamos isso dentro de um sistema de persuasão, a gente faz isso para influenciar o cliente de forma positiva a tomar uma decisão que vai ser benéfica para ele, que ele não tomaria se a gente não tivesse apertado esses botões. Então, por exemplo, o exemplo da própria imersão EAG. Por que a gente dá bônus para aquela pessoa durante ali aquele espaço de tempo? A gente dá alguns bônus para a pessoa poder tomar uma decisão. Para poder influenciar aquele empresário, aquela empresária, a não ficar postergando mais a decisão que pode salvar o negócio dele ou dela. A tomar uma decisão que pode ser fundamental para a qualidade de vida dele nos próximos meses, para o relacionamento, às vezes, dele com a família. Na verdade, o que vocês estão lidando no EAG, né, não é só com a empresa do cara, é com a vida dele. Não é só com a empresa dessa mulher, é com a vida dela. E quando você dá aquele bônus, pode ser uma coisa simples, não o bônus em si, mas eu digo o gesto, né? O gesto de dar o bônus é uma coisa simples, mas, às vezes, aquele bônus ajuda aquela pessoa a tomar uma decisão. Por quê? Porque ela não entende, olha que doido,
ela não entende como a imersão pode impactar a vida dela até ela passar pela imersão. Depois que ela passou, ela entendeu. E os gatilhos mentais vão servir como uma antecipação dessa percepção de benefício para ela. Ela fala assim, não, peraí, eu não vou deixar para depois, porque senão eu vou perder esse bônus. E aí ela entra na imersão pelo bônus, mas ela sai transformada por aquilo que está sendo entregue para ela. A gente faz isso dentro, a gente dá esse bônus e dá um período de tempo também para a pessoa. Para quê? Para ela entender que ela tem que ter urgência naquilo que ela está fazendo. Não é escasso porque não vai ter ali um limite. Né? Mas se a gente impôsse um limite, seria escasso. Mas ela tem uma urgência, porque se ela não comprar até tal data, ela não vai ganhar aquele bônus. E a gente faz isso por quê? Porque a gente sabe a transformação que pode ser gerada na vida daquela pessoa se ela tomar aquela decisão. No exemplo lá do móveis planejado, quando eu estou lá de frente com ele, com aquela pessoa que está fazendo orçamento para mim, ele fala assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui por você e depois eu não vou repetir isso, porque eu não vou voltar atrás da palavra. Eu tenho aqui um valor de integridade muito sério, eu só vou fazer isso agora. E eu posso até não fechar com você depois, mas eu não vou fazer isso. Mas nesse momento, se você decidir tomar a decisão, eu não vou te parcelar em 12, eu vou te parcelar em 18. E eu não vou te fazer pelo valor X, eu vou abaixar 5% e vou fazer pelo valor Y. Só que você tem que tomar a decisão agora, porque eu vi que a sua esposa gostou, e eu vi que você entendeu também que isso daí vai ser bom para você. É a forma que eu estou usando aquilo ali, não é só para eu fazer a venda. Eu estou usando isso daí porque eu sei que aquela decisão vai ser benéfica para a pessoa. Se eu sei que aquele móveis planejado vai entregar aquela experiência para a pessoa, e se eu sei que a pessoa está querendo muito aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí eu uso, por exemplo, esses dois gatilhos mentais, escassez e urgência. Então, mas existem outras maneiras, né? Escassez é um gatilho mental poderoso, existem várias maneiras de você usar a escassez. Por exemplo, né? Tomate, né? De 6 por 5, no máximo 2 quilos por pessoa. Quando você fala no máximo 2 quilos por pessoa, isso gera uma escassez, né? E aí você aumenta muito as vendas de tomate porque você gerou. Eu nem compraria 2 quilos. Compraria, não, sei lá, 500 gramas. Enfim, era um exemplo. Sim. Era um exemplo. Você não compraria 2 quilos, mas quando você vê aquele preço, e você fala no máximo 2 quilos, você fala, cara, eu vou comprar 2 quilos. E aí a média do que as pessoas compram, às vezes nem é 2 quilos, a média quando a pessoa compra é 1 quilo. Mas você gerou a escassez de que é no máximo 2 quilos, por aquela oferta, enfim, especial, o cara vai e compra 2 quilos. Um outro jeito de você criar escassez, eu não sei, não sei na cidade que você está, Cris, mas, por exemplo, aqui, sei lá, terça-feira é o dia da feira no mercado. Então, quando você vai no mercado na terça-feira, os produtos de hortifruti no mercado, na terça-feira é mais barato. É uma escassez. Então, todo mundo fala, cara, é só terça. Então, na terça-feira, o mercado lota, porque ali é mais barato. Você gerou uma escassez. Mas é só o hortifruti que é mais barato na terça-feira. O resto das coisas é o mesmo preço ou até mais caro. E quando a pessoa vai comprar o hortifruti, ela não compra só o hortifruti, ela compra as outras coisas que ela precisa também. Aí, sei lá, quarta-feira é o dia da carne. Você aumenta muito as vendas da carne na quarta-feira, né? Porque o cara não tem outro... É só na quarta-feira que ele vai comprar a carne com desconto. E aí o que você faz, né? Você aumenta muito aquela venda por causa daquela escassez e você leva pessoas para o teu negócio, né? Em dias diferentes. Né? Então você aumenta o teu fluxo de movimento em dias diferentes. Então também isso é um gatilho mental que faça com que as pessoas ajam. Inclusive algumas pessoas põem até na agenda, né? Pô, hoje é terça, hoje é dia de comprar legumes, hoje é quarta, hoje é dia de comprar carne, né? E aí é um gatilho mental. E isso não é manipulação. Não. Isso não é manipulação. Esses daí são os mais comuns, mas eu vou dar um aqui, um gatilho mental, ele é o meu favorito. Ele, tipo assim, para mim ele é o top one, e para mim ele é o mais favorito porque ao final eu vou dar uma dica aqui de persuasão que pode mudar o jogo de qualquer pessoa, e esse gatilho ele tá muito relacionado com ela. Já matei. Esse gatilho ele é o meu favorito porque ele pode melhorar os seus relacionamentos. Olha que doideira. Ele pode melhorar os seus relacionamentos, ele pode melhorar a sua liderança, ele pode melhorar o seu processo de venda, seja de produto, seja de serviço, seja de qualquer coisa. Enfim, ele pode realmente mudar a vida em diversos aspectos. E, para mim, esse é o meu gatilho favorito. E eu vou depois falar um outro gatilho, antes dele eu vou falar um outro gatilho que ele é muito comum, utilizado e ignorado pelas pessoas, mas que ele também faz uma baita diferença. O primeiro é o gatilho da especificidade, né? Eu acho ele muito legal. Por exemplo,
a gente estava falando dos tomates, né? E eu vou dar o exemplo do morango. Talvez o Marcelo conheça, porque o Marcelo é aqui do estado de São Paulo. É o morango de Atibaia. Cara, quando você fala morango de Atibaia, se tiver 2 morangos para você comprar no mercado, você compra o morango de Atibaia e você não compra o outro morango. Porque as pessoas, quando elas veem ali que aquele morango é específico de Atibaia, atribui uma qualidade diferente para ele. E não só por causa da especificidade. No caso do É morango de igual a Atibaia, pamonha de Piracicaba, né? É igual a pamonha de só Piracicaba. que você nem precisa ser esses 2 que têm autoridade. Por exemplo, a pamonha de Piracicaba e o morango de Atibaia, eles não são só especificidade, eles têm autoridade também. Autoridade do lugar, né? De tipo assim, opa, é Atibaia, pô, os morangão. Tipo, cara, morango de Atibaia é uma delícia, é muito gostoso o morango de Cris, Atibaia. de que cidade que você é de São Paulo, Cris? Eu tô morando em Taubaté, só que eu sou ali da região de Araçatuba. Eu vim Legal. daquela região de Araçatuba. Legal. Se eu via de manhã o caminhão passando, os caras falavam pamonhas fresquinhas, pamonhas Nossa. de Piracicaba. É o puro creme do milho verde. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. pamonhas de Piracicaba. O cara já sai correndo. Doce de leite de Minas, queijo de Minas, né? Tem queijo de Minas, o doce de leite de Minas também. Tem ali uma atribuição, autoridade e especificidade. Mas você, por exemplo, poderia ter falado o tomate de São José, por exemplo. Ah, mas São José, ele tem uma autoridade de tomate? Não. Mas se você colocar tomate de São José, o tomate normal e o tomate de São José lá no mercado, eu tenho certeza absoluta, o tomate de São José vai sair mais do que o tomate normal. Mas por quê? Porque tem a especificidade. E as pessoas falam, se é de São José, é porque deve ser. Senão, ele não teria colocado que é de São José. Ele não teria utilizado isso como um argumento. O cérebro da pessoa vai pensando assim. E também nesse ponto da especificidade, né? Eu acho que esse gatilho, eu acho que ele é um dos que mais ajudam na autoridade, porque ele dá credibilidade, porque quando você tem a capacidade de ser específico na hora de falar um dado, alguma coisa, quando você é capaz de ser específico, a pessoa pensa, nossa, isso parece ser verdade, eu vou acreditar no que essa pessoa está me falando. Um exemplo, tem muita gente que fala assim, para você faturar dezenas de milhares de reais, é zero específico, não é nada específico. E aí aí eu vou trazer a questão do Érico Rocha, né, quando ele fala, você vai fazer 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Ele já traz uma especificidade, cara, não é 90, não é 80, não é 200, é 100 mil reais em 7 dias. É totalmente específico, isso traz uma autoridade, e quando ele mostra a prova, né, quando ele mostra as pessoas falando que tiveram resultado, ele não mostra, essa pessoa, ela fez mais de 100 mil, não, ele bota lá, 182 com 354,22 centavos, ainda tem até centavos, e essa é uma das coisas que a gente... Você colocar o skin in the game, é você colocar a pele em risco, né? Exato. O tomate de São José é o mesmo exemplo. Eu estou dizendo assim, o tomate é de São José, e se não for bom, você pode falar para todo mundo, tomate de São José não presta. A pessoa pensa isso, ela fala assim, não, se eu tiver que atacar alguém, eu não vou falar que o tomate é ruim, eu vou falar que o tomate de São José é ruim. Traz uma segurança para a pessoa quando você é específico, porque você está colocando a sua pele em jogo, sua pele em risco ali para aquela pessoa. Você está colocando em risco se aquilo que você está falando é verdade ou não. Em amplos aspectos, né? Que seja quando você faz uma promessa de valor, que nem a gente está falando aqui, seja quando você simplesmente dá uma indicação. Você está dizendo para a pessoa, se eu tiver que culpar alguém, eu culpo o tomate de São José. Você falou que você gosta do gatilho da especificidade, né? Eu gosto dos 2 gatilhos de prova. Não é o preferido dele. Não é o preferido dele, que ele ainda não falou o preferido dele. Isso é um outro gatilho que você está jogando na gente, né? Eu gosto de 2 gatilhos. Tem 2 gatilhos que eu gosto, tá? 2 gatilhos que eu gosto muito, que são gatilhos, botões que você aperta. Então, prova cabal, a prova é sempre um gatilho, e a prova social, que é outro gatilho. Então, o que é a prova, né? Quando você faz uma promessa para alguém de alguma coisa, né, o cara vai ter uma pergunta na cabeça dele, será? Aí você vai mostrar a prova. O que é a prova? São os depoimentos. As várias pessoas que você atendeu, a qualidade que você atendeu, as pessoas falando sobre, né? Em inglês eles falam review, né? Então, a gente vê isso se expressado de várias formas. Por exemplo,
você vai procurar um hotel e aí lá tem a avaliação do Trivago, tem a avaliação do Booking.com, tem várias avaliações. Você entra no iFood, aí você tem as estrelas do iFood. Quando você pede o Uber, aí tem a avaliação daquele... Tudo isso é a prova, né? É a prova de, cara, esse cara é bom. Vamos ver que quem já aprovou, quem já fez, está falando sobre aquilo. Então, a prova, para mim, ele é o gatilho que vai quebrar um monte de objeção, né? Eu já deixei de ir para em hotel pela avaliação que eu vi no Booking.com. Entendeu? E eu já escolhi o hotel pela avaliação que eu vi no Booking.com. Então, prova cabal. E outra coisa também, prova social. Gosto muito da prova social. Então, por exemplo, quando a gente começou no marketing, o cara entrava no meu perfil de Instagram, tinha 1.000 seguidores, sei lá, 2.000 seguidores. Talvez quando o cara entra, ele fala, quem é esse cara falando aqui? Nossa, não tem nem ninguém que segue ele. Aí hoje, quando o cara entra, ele olha e fala, nossa, 170 mil pessoas seguindo esse cara, fala, o que esse cara tem que tem 170 mil pessoas seguindo ele? Deixa eu ficar aqui, né? A prova social a gente vê, por exemplo, quando você vai num shopping, né, ou você vai numa rua que tem vários restaurantes, aí você vê que tem um restaurante vazio, e aí você vê um restaurante lotado com fila na porta. Entre o vazio e o lotado com fila na porta, na tua cabeça você dispara um botão. Por que esse aqui tá cheio? Aí qual que você tem vontade de ir? No que tá cheio, porque ele tá te mandando uma mensagem, uma persuasão, uma mensagem de que, cara, aqui é melhor por algum motivo. Mas dependendo da pessoa, vai apertar outro botão, né? Porque se dentro de mim eu falo, cara, eu tô com pressa, eu olho e falo, nossa, ainda bem que esse aqui tá vazio. Eu entro e como, né? Porém, se você entra naquele que tá vazio, a experiência for ruim, quando você sair lá, o que você vai pensar? É por isso que tava vazio. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, mas você atinge pessoas de maneira diferente. Eu já deixei de ir em restaurante que eu não queria esperar e fui em outro, a decepção foi gigante, mas já deixei de ir em restaurante que eu queria, que a fila estava lotada, fui em outra e a experiência foi super agradável, né? Então, o review, a prova social e a prova de cabal, né, que a pessoa fala, cara, eu fiz isso e deu resultado, para mim são os melhores argumentos, né, o resultado que você expressa com quem é o teu cliente. Então, você que tem muitos clientes estão satisfeitos, você tem que pegar depoimento, você tem que pegar review, você tem que usar isso no teu site, você tem que usar isso no teu discurso de vendas. Você está fazendo um script de vendas, está conversando com um cliente, aí o cliente fala de uma situação, ele fala, mas eu tô com dificuldade X. Aí você fala, cara, eu tinha um cliente que ele tinha a mesma dificuldade X, e a gente trabalhou essa dificuldade X desse jeito. Eu tinha um outro cliente que também tinha essa dificuldade, que trabalhou desse jeito. Eu tinha um outro cliente que também tinha essa dificuldade. Eu vou te passar o contato desses clientes para você ligar para eles e entender como eles resolveram essa dificuldade. É prova, entendeu? Tenho tanta confiança naquilo que, eu tenho, sei resolver, já resolvi por outras pessoas. Liga para as pessoas que você vê que as pessoas têm para falar. Seja isso para um pintor, uma pessoa que faz reforma na casa, uma pessoa que organiza projetos de escritório, né? Então, por exemplo, organiza um projeto de escritório, né? Organiza um projeto de escritório. Fala, cara, ou um home office, um projeto de home office, as pessoas estão home office. Aí você chega lá e você fala, qual que é o teu problema? E aí o cara fala, cara, eu conheço uma pessoa que tinha esse problema, já fiz uns 4, 5 projetos desses com pessoas que tinham esse problema, resolvi desse jeito, tá aqui o telefone das pessoas, liga para as pessoas, elas vão falar para você, prova. Toda vez que você prova aquilo que você fala, é um gatilho social que o cara que vai tomar a decisão, ele fala, uau, então eu gosto muito desse gatilho, tá? Ele é um gatilho que você não usa no começo do jogo, né, às vezes sim, às vezes não, mas no decorrer do jogo, da persuasão, esse gatilho vai criando cada vez mais convicção para a pessoa tomar a melhor decisão. E antes mesmo do Cris falar qual que é o gatilho mental dele preferido, que eu já matei a charada, mas antes mesmo dele, eu acho que sei. Antes mesmo de você, depois eu falo. Mas antes de falar sobre isso, né, eu queria trazer até um ponto que eu acho que aqui a gente está falando muito, né, de como que a empresa vai se posicionar, como que ela vai vender e tudo mais, mas eu acho que tem um ponto que é as pessoas da equipe também terem total clareza de qual que é o problema que a empresa resolve. Por que eu falo isso? Eu falo por mim, porque antes eu tinha preconceito com vendas, essa é a palavra, preconceito, né? Nada menos do que isso. Tinha preconceito com vendas, eu tinha preconceito com pessoas que vendiam, tinha preconceito com eu, Aline, parar para vender alguma coisa, para negociar, e isso eu trabalhando em outras empresas. Quando eu entrei no EAG, eu comecei a estudar sobre persuasão e comecei a entender o impacto que o EAG é capaz de causar na empresa das outras pessoas, né, que é a nossa transformação principal. Eu comecei a pensar exatamente do jeito que o Cris falou.
cara, se eu for capaz de persuadir alguém a fazer os nossos treinamentos, essa pessoa vai me agradecer. Essa pessoa vai ser grata a mim pro resto da vida dela, porque eu fui capaz de convencer ela, fui capaz de persuadir ela, porque a vida dela vai ser transformada. E aí eu comecei a entender isso, eu pensei, cara, e o que faltou para eu não ter virado essa chavinha antes? E isso é algo que eu tenho trabalhado muito com as pessoas do time do EAG mesmo ali, né? Falando, cara, todos nós precisamos ser vendedores. Todo mundo da empresa, todas as pessoas da empresa são vendedores da empresa. Não é só a pessoa que está lá na frente falando com o cliente. O RH é vendedor, o financeiro é vendedor, o pessoal do marketing é vendedor, todo mundo é vendedor. Só que como que essa pessoa vai ser vendedora? Quando ela acredita qual que é o problema que a empresa resolve. Quando ela tem 100% de clareza. Então, o dono da empresa que está ouvindo aqui, ele precisa ter consciência de que ele tem que disseminar isso que a gente está falando, de uma forma que, quando ele tiver clareza com quem ele está falando, qual que é o problema que ele resolve, de que forma que ele resolve, ele vai lá e conversa com a equipe, deixa isso claro para a equipe, para que toda a equipe tenha clareza de que, se cada pessoa da equipe for capaz de persuadir, de conhecer sobre persuasão e persuadir sobre o que a empresa faz, sobre o problema que a empresa resolve, as pessoas que estão sendo persuadidas, os novos clientes que estão entrando, eles vão agradecer pro resto da vida por a gente ter conseguido fazer esse trabalho. Então foi isso que eu botei em mente, e eu acho que foi quando virei essa chavinha que eu comecei a entender realmente a importância da persuasão, que é totalmente diferente de manipulação que o que a gente falou antes. Porque você ajuda a pessoa, você está ajudando, você persuade ela, você convence ela a resolver um problema na empresa dela, a resolver um problema na vida dela, a resolver um problema, e a vida dela fica melhor depois disso. Seja com móveis planejados, comprando tomate bom, seja comprando morango. De Atibaia. De Atibaia. Eu não sou de São Paulo, então eu não peguei aqui. Mas a pamonha é de Piracicaba. A mãe de Piracicaba. Mas todo mundo da equipe precisa estar alinhado com isso. Todo mundo da empresa precisa ter essa clareza de que todos são vendedores e de que quando a gente cumpre esse papel, a gente ajuda as outras pessoas com o que a gente está fazendo. Uma das coisas que eu gosto de falar é que a persuasão é sempre mais sobre o cliente do que sobre você, né? Uhum. Então, para você poder persuadir a pessoa, você tem que falar sobre o cliente, entender quem é o cliente, vai ser sempre o cliente. A Aline falou que já sabe. Aline, manda no bate-papo reservadamente para mim, pro Cris não ver, qual gatilho você acha que é. Boa. Depois, quando o Cris falar, eu vou saber se você acertou ou não. Beleza? Manda no reservado. Eu não vou ver, eu não vou olhar o chat aqui, tá? Mas eu gostaria. Não, ela mandou no reservado, você não tem como ver. Mandei só pro Marcelo. Então vocês mandam entre vocês, porque eu vou dar mais algumas pistas aqui, vocês podem mudar também, tá? Eu já vou revelar ele agora. Mas desses gatilhos, eu tenho top 3 gatilhos para mim, que eles são os mais poderosos, que por si só, eles conseguem vender só por si só, na minha visão, tá? E nessa ordem. O primeiro é esse que eu vou revelar. Para mim, cara, ele tá anos-luz na frente dos outros. Ele é o mais poderoso que existe dos gatilhos mentais e o mais ignorado. O que as pessoas têm mais habilidade de fazer, ele é simples de ser usado, as pessoas não usam, mesmo sendo simples de ser usado, e é o mais poderoso se for ser usado da forma correta. Eu gosto dele também porque eu sei usar ele bem. O segundo gatilho é o da prova, e prova social, a mesma coisa, só que eu acho que a prova social ela ainda é menor do que a prova, exceto em algumas situações. Mas nessa ordem, esses 3 têm essa habilidade. Os outros eu não acredito, tá? Os outros eu acredito que eles precisam... Escassez também. Mas para escassez depende desse primeiro gatilho que eu vou te falar. Sem ele a escassez não faz sentido. Olha que doideira. Na minha visão, eu acho que os outros gatilhos eles são poderosos, mas eles precisam de um outro para funcionar. Esses 3 não precisam, eles têm autonomia. Esse gatilho para mim, ele não é só a espinha dorsal da persuasão, como ele também é a espinha dorsal da vida. Ele é a espinha dorsal de um bom planejamento para um negócio, do crescimento de um negócio, ele é a espinha dorsal de tudo isso, na minha visão. Vou dar a chance de vocês colocarem aí entre vocês no chat qual é esse gatilho mental. Já estamos aqui se conversando. Já tá no chat, já. Show. Para mim, o gatilho mental mais poderoso que existe é o gatilho mental do porquê. O gatilho mental do porquê, às vezes as pessoas esquecem, mas ele tem um outro nome também. A gente usa muito na persuasão o nome porquê, mas o porquê ele dá plausibilidade, ele torna plausível o que é implausível. Só que mais do que isso, o gatilho mental do porquê, na nossa vida, ele tem um outro nome. Vocês sabem qual é? Propósito. Propósito. O gatilho mental, o que move a nossa vida
O que move a nossa vida, pelo menos em uma certa visão que eu tenho, é o nosso propósito. Uma vida sem propósitos é uma vida vazia. E é um gatilho mental que está dentro da gente e que não só é responsável pela persuasão dentro de um ambiente de marketing, mas como também é fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa qualidade de vida. Se você não tem propósito, você tem uma vida vazia. E trazendo isso para o marketing do porquê, e eu digo isso porque eu testei várias vezes esse gatilho, se você não dá uma plausibilidade para um cliente, se você não diz o porquê aquilo é importante para ele, o porquê ele deve prestar atenção naquilo, o porquê daquilo, ele não vai prestar atenção em você e ele não vai tomar uma decisão. A escassez, a urgência, ela nem vai fazer sentido porque o porquê não ficou claro. Quando você não apresenta o porquê de uma forma clara, as pessoas não entendem a razão daquilo que você está fazendo. Quando eu disse de relacionamento, experimenta fazer isso, e eu digo porque eu já testei isso várias e várias vezes, não só comigo, mas com outras pessoas. Começa a explicar o porquê daquilo que você pensa, daquilo que você faz e daquilo que você quer fazer para a pessoa que você ama, para você ver se o seu relacionamento não melhora. Porque quando você fala o porquê, a pessoa consegue ter a oportunidade de ser empática com você e de se colocar no seu lugar e ver o mundo pela visão como você está vendo. Se também não está claro para você o impacto que o seu produto pode causar no mundo, que o seu serviço que pode causar no mundo, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque a pessoa vai se colocar no seu lugar e ela não vai ver nada. Mas se tiver claro para você qual o impacto que você pode causar no mundo através do seu produto ou serviço, e você mostra esse porquê para aquela pessoa, ela se coloca no seu lugar. E quando ela se coloca no seu lugar, ela fala assim: meu Deus, eu preciso fazer isso, porque faz total sentido. A oportunidade ficou clara para mim. E tanto que é o gatilho mental mais importante, o mais poderoso que você utiliza, até mesmo para estruturar provas que não sejam provas de depoimento. O gatilho mental do porquê, ele é o que é utilizado para dar razão, para usar as provas da forma correta, por exemplo, provas de dados, provas de informações, isso já num porquê mais leve, né? Mas para poder fundamentar para as pessoas. Começa a colocar um porquê depois de cada argumento que você usa, depois de cada fato que você apresenta, e as coisas passam a fazer mais sentido para as pessoas. E quando faz sentido para as pessoas, elas tomam uma decisão, porque elas não tomam a decisão antes, porque as coisas estão obscuras. E quando as coisas ficam claras através do porquê, fica fácil de tomar a decisão, porque o medo sai, o medo vai embora. Porque na clareza, a pessoa já não tem mais o medo, porque ficou claro para ela. E se ela toma uma decisão, ela não toma uma decisão com insegurança. O jogo está aberto para ela. Então, para mim, o gatilho mental do porquê, ele é mais poderoso por esses argumentos que eu apresentei. E se você tem um porquê, se você tem um propósito, a sua vida ela faz sentido. E eu vejo que isso se reproduz também até mesmo nos argumentos de marketing. Legal, legal. A conclusão é que eu errei e a Aline errou. Erramos feio. A Aline colocou antecipação, né? E eu coloquei curiosidade, né? Tá despertando a curiosidade. Qual é o gatilho? Qual é o gatilho? O que ele vai falar, né? E tem antecipação, que muitas empresas usam, né? A gente vê muitas empresas usando. Legal, mas quando a gente fala em persuasão, a persuasão você pode usar através da internet, através de todos os meios, mas até num panfleto, né? Num folder você pode usar persuasão, né? Exato. Quando eu digo essa questão do porquê, que eu acabei de falar, você está dando uma razão para a pessoa. Então, por que você deve prestar atenção em mim nesse panfleto? Começa a pensar nisso, né? Quando você vai elaborar um panfleto, por exemplo, por que a pessoa deve prestar atenção em você? Acho que não sei se foi se foi um podcast, se foi uma live ou se foi na imersão, que você mencionou a questão da empresa, do restaurante, mandar um panfleto para a pessoa, né, no WhatsApp. E aí a pessoa recebe um panfleto lá no WhatsApp com um cardápio. Tá, e o Kiko, né? Por que você me mandou esse cardápio aqui? O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com o seu cardápio? Você quer um parabéns? Quer uma estrelinha porque você me mandou o cardápio com um preço? Beleza, mas qual o benefício? Agora, olha, quando você pensa tá, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa, mas por que ela deveria prestar atenção em mim? Ah, porque nessa mensagem eu vou mandar para ela um cupom de desconto. Isso daí é interessante para ela. Qual o interesse que ela pode ter no cupom de desconto? O interesse de te pagar mais barato, de ter a oportunidade de comer uma comida deliciosa mais barato. Só hoje é promoção tal, só hoje você paga tal. Agora, se você manda só um panfleto lá com os valores, ou então, você faz um panfleto com o seu logo e o seu telefone.
O Kiko, de novo, o que eu tenho a ver com isso, com o seu panfleto, com o seu telefone? Se fosse só uma apresentação para a pessoa poder consultar, beleza, mas se você está fazendo um panfleto, você tem que pensar, o que eu posso colocar aqui na frente para chamar a atenção dessa pessoa? Por que essa pessoa vai prestar atenção em mim? E aí eu trago a dica que eu ia falar, né, você encaixa bem nesse ponto, que é o quê? A estrutura de copy, para mim, o copywriting, né, que a gente fala que o copywriting é a técnica que é utilizada para escrever dessa forma, escrever de forma persuasiva, né, seja um texto, seja a criação de uma página. Qual que é a estrutura mais básica que qualquer pessoa pode usar, qualquer dono de negócio pode usar em qualquer negócio, em qualquer área, para qualquer produto, qualquer serviço? A estrutura do AIDA, a mais simples que tem e super poderosa. Atenção, interesse, desejo e chamada para ação. O que eu posso falar para chamar a atenção dessa pessoa aqui? Coloca um cupom de desconto ali, um exemplo, né? Ou promoção só agora, ou produtos, coloca lá o loginho por exemplo, da marca, né? Do produto que você usa na sua pizza, que é um produto legal. E aí você coloca isso em conjunto com alguma outra coisa para também chamar a atenção da pessoa. Né? Olha, aqui não, aqui o produto é só de qualidade, é um exemplo bobo, mas aqui o produto é só usamos tais produtos. Olha que legal. Se a pessoa, por que eu estou colocando aquilo ali? Porque eu quero atingir um público que se preocupa com aquilo ali. Eu estou pensando no que vai chamar a atenção daquela pessoa. Depois que eu chamei a atenção da pessoa, aí eu vou trabalhar o interesse dela. E como que eu vou trabalhar o interesse? Essa pessoa vai me chamar no WhatsApp. E aí eu vou desenvolver uma conversa com a pessoa falando, opa, então beleza, você me chamou, mas o que você está precisando? Me explica um pouco melhor. E aí você vai despertando interesse, porque a pessoa fala assim, pô, ele está se preocupando em entender qual que é o meu problema. Então, talvez ele possa me ajudar. E aí você vai para o desejo, né? Qual que é o desejo? Você faz uma oferta irresistível para a pessoa. Apresenta algo que pode resolver o problema dela dentro de uma condição que ela não vai poder recusar. No desejo você ainda não está necessariamente, né? Você pode no desejo já estar fazendo oferta ou não estar fazendo oferta, mas no desejo você pode estar criando aquela vontade do cara falar, cara, eu não consigo viver sem isso. Isso para mim faz todo sentido, né? Ou nesse momento isso é tudo que eu preciso, eu quero. E aí quando você faz isso, você joga chamada para ação, né? Chamada para ação. Vem, clica aqui, compra, não, faz agora, não deixa para depois, aproveita essa oportunidade, né? Então, assim, para mim a estrutura do AIDA, ela representa muito isso. Você pode aplicar ela em qualquer lugar, você pode aplicar ela no panfleto, você pode aplicar ela na sua abordagem no WhatsApp. Um erro que eu vejo, seja para pessoa, para qualquer negócio, seja quem está prestando serviço, seja quem está vendendo um produto, pode ser o mercadinho, pode ser o cara do açougue, pode ser qualquer pessoa, pode ser o cara dos móveis planejados. A pessoa manda uma mensagem para a pessoa, então, eu gostaria de um orçamento. Aí a pessoa responde, o valor é tal, tal, tal. Não faz sentido. Você nem entendeu ainda qual que é o problema da pessoa, você nem desenvolveu um diálogo. Quando você manda a nota desse jeito, ela vai entender que, tipo assim, não, peraí, não se preocupa comigo. Pelo menos inconscientemente ela vai pensar assim. Agora, se você aplica uma estrutura dessa, a pessoa te mandou uma mensagem, responde ali, no mínimo, com a educação. Tudo bem? Então, o que você está precisando? Eu estou precisando de tal coisa. Beleza, então. Tá, mas me explica um pouco melhor o seu momento, a sua situação. Para que você está querendo usar isso? Tenta oferecer, às vezes, uma outra solução. Às vezes, olha que doideira, às vezes a pessoa não pensa, às vezes ela fica muito naquela sede do imediatismo, e não pensa que, às vezes, ela pode oferecer uma solução que é um pouquinho mais barata para aquela pessoa, vai resolver o problema dela, só que você fideliza um cliente, porque você oferece uma solução, e veja bem, você está pensando no bem do cliente. Às vezes você fala assim, o cliente está querendo comprar tal produto, só que ele é mais caro, e eu sei que não vai ser benéfico para ele, mas eu tenho um outro produto aqui que realmente vai ajudar ele, e quando ele comprar esse produto, ele vai ficar satisfeito, e ele vai voltar de novo aqui para mim. E aí você oferece aquela solução mais barata para ele. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vê que o seu produto, o seu serviço mais barato não vai resolver o problema dele, você fala assim, olha, você está querendo isso, mas isso não vai resolver o seu problema. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Mas esse outro aqui pode te ajudar. Porque você está querendo isso, isso e aquilo. E por causa disso, pode te ajudar. Então, existe também isso. Quando você aplica a estrutura, aí você despertou interesse, aí você trabalha o desejo, né, que o Marcelo falou, você vai trabalhando ali o desejo para a pessoa, para ela sentir que ela não pode ficar sem aquilo ali mais. E, às vezes, não precisa ser uma coisa grandiosa. Às vezes, pode ser uma coisa pequena. Você consegue trabalhar o desejo numa coisa pequena também. Como? Não deixa para depois, o preço pode subir.
Olha, às vezes você compra agora, mas você acaba economizando lá na frente, você vai abrir mão desse dinheirinho agora, você vai pagar isso daqui, vai comprar isso daqui, mas ó, isso daqui vai te poupar um problema lá na frente. Levei para o cara trocar o óleo do carro, aí ele fez um check-up lá no carro, e ele falou assim, cara, as buchinhas da suspensão, acho que é esse o nome do seu carro, elas estão um pouco desgastadas. Eu recomendaria que você trocasse. Não está precisando trocar agora, tá bom? Só que, do jeito que elas estão ali, o ideal seria trocar. Você quer que troca? Falei, pode trocar. Eu sou um cara eu gosto de prevenir. Então, eu falei, pode trocar. Por quê? Eu vou pagar 100, 150 nesse negócio, só que se der problema na suspensão desse carro por causa de 100, 150 reais, eu vou gastar muito mais caro. Então, pode trocar. Não tem problema. Ele jogou limpo comigo. Ele explicou qual era o benefício daquilo ali. Eu perguntei para ele, ele explicou, ele falou, olha, pode dar tal problema. E eu tomei uma decisão. Se ele não tivesse falado nada, se ele tivesse só falado assim, ó, as buchinhas também tá desgastada, pode trocar? Eu ia falar assim, não, deixa, depois eu troco. Mas ele me explicou, olha, se você não trocar, pode causar tal problema. Ele despertou o desejo em mim. Desejo em qual sentido? Desejo em um sentido, não foi nem positivo nesse caso, foi um sentido negativo, de tipo assim, rapaz, eu não posso ficar sem isso. Porque se der problema na suspensão desse carro, eu tô com um baita problemão, vai ser um pepino depois, por causa de 100, 150 reais. Vou ficar sem carro, vai atrasar minha programação e eu vou pagar bem mais caro para poder resolver o problema de uma suspensão. E, francamente, se eu já vou ter que trocar isso depois, é melhor eu colocar aqui no meu custo que eu vou ter isso daqui sempre para poder estar trocando, pelo menos eu evito uma dor de cabeça depois. Mas ficou claro para mim qual era o benefício daquilo. Atenção, interesse, atenção, chamou a minha atenção, depois despertou um interesse por aquilo ali, depois aumentou o desejo, depois que o interesse já tinha sido despertado, e aí ele chamou para ação. Quer trocar as buchinhas também? Você já aproveita que a gente já vai trocar o óleo, já mata tudo de uma vez só. Ótimo. Tudo isso que tu tá falando, traduzindo para hoje, como que o EAG utiliza esse tipo de pessoa, tudo isso que a gente falou, né? Toda a persuasão que a gente falou, tudo que está envolvido, como que a gente utiliza hoje? A gente utiliza desde o processo de contratação dos funcionários. Então, a gente tem um código de cultura lá no site que a gente busca trazer o quão interessante é trabalhar no EAG, mas também separando para quem é e para quem não é. A gente deixa bem claro para quem é, quem que é o perfil para ser um EAG e quem não é. É o que a gente falou, a gente sabe quem é o nosso cliente ideal, a gente sabe quem é o nosso EAG ideal. E a gente tem isso, então desde o código de cultura, desde o processo de seleção, quando a gente vai lá, manda um e-mail, manda mensagem, a gente busca utilizar a persuasão. Quando a gente está fazendo conteúdo, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, também é um processo de persuasão. Está embutido, está junto com toda a história, mas também é um processo de persuasão que a gente utiliza, a produção de conteúdo que o EAG tem, podcast, os vídeos curtos que a gente coloca no Instagram, as imagens que a gente coloca lá do Marcelo, tem uma frase que o Marcelo utiliza e mais um texto embaixo, aquilo ali tudo é persuasão. É a forma como a gente utiliza de gatilhos mentais e outras formas também para persuadir. E aí, quando a pessoa ela tem interesse em fazer parte, tem interesse em se tornar um comandante, a pessoa vem para um processo comercial. Nesse processo comercial, o que tem? Persuasão. Desde a parte de pré-vendas até a parte da sessão estratégica, que é quando um vendedor nosso faz esse processo. Mas não é persuasão de manipulação, é persuasão para ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, porque no final a gente faz o CTA, a gente faz a chamada para ação para a pessoa, a gente oferece. Você quer? Faz sentido para você? Se a pessoa disser que não, tá tudo bem. A gente entende, não é o melhor momento para ela. E se a pessoa disser que sim, a gente fala que bom, porque agora a gente vai te ajudar a acabar com o caos na tua empresa. Então, a gente deixa isso aberto dentro da nossa jornada. E até comentando, se algum comandante aqui que está ouvindo sente essa necessidade, tem mais de 5 funcionários, é dono de empresa e pensa, nossa, eu quero me tornar um comandante, eu quero passar por essa transformação que foi comentado aqui, vai ter um link aqui na descrição, é só clicar nesse link, vai preencher um formulário, e desse formulário a gente vai entrar em contato com você, se você estiver dentro do perfil, mais de 5 funcionários. Você tá mudo, Marcelo. Exatamente isso que você falou, né? Tem que ter mais de 5 funcionários. Mas, por exemplo, se você entrar no processo, você vai ver que existe uma estrutura, né, de venda. E essa estrutura é sempre mais sobre o cliente do que sobre o EAG. É sempre isso. Por quê? Porque a gente conhece nossos clientes, né? E a gente ajuda eles a tomar a decisão. Então, vale a pena entender como que é essa estrutura que a gente segue ela religiosamente. Show. Cris, eu quero saber, que comando você daria para o comandante que está ouvindo a gente, que esse negócio de persuasão, esse negócio de marketing é uma coisa muito nova para ele? Que comando que você daria para esse comandante? Eu acho que eu daria 2 comandos que são importantes. O primeiro resolva suas crenças. E mude essa crença de que persuasão é manipulação, porque não é. Porque enquanto você pensar isso,
Quando você usar o gatilho mental lá, você vai só jogar ele e vai usar de qualquer jeito, porque internamente você está querendo se sabotar, porque você acha que aquilo que você está fazendo é errado. Então, primeiro de tudo, resolva suas crenças, estude mais o assunto e entenda, né? Reveja aqui o podcast e quantas vezes tiver que rever para entender que a persuasão não é um processo de manipulação das pessoas, é um processo de deixar as coisas mais claras para o seu cliente num mundo em que existe um turbilhão de informações em que isso confunde as pessoas, e você deixa a sua comunicação mais clara para ele e ajuda ele a tomar uma decisão que vai ser benéfica para ele. Então, resolver essas crenças, porque vender é bom. O que é ruim é vender coisa ruim, mas vender é bom. Se você tem uma coisa boa, é bom você vender. Quando você vende, você está gerando um esforço para você, para apresentar algo que vai ser bom para as pessoas. E a persuasão, ela simplesmente vai deixar mais claro para o seu potencial cliente que ele está tomando a decisão certa e que vai ser uma decisão positiva para ele. Então, primeiro ponto, resolva suas crenças, porque gatilho mental não é jogar gatilho mental lá, não é só fazer escassez por fazer, não é só usar o porquê por usar, não é só gerar antecipação por ajudar. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, se você não acredita que o seu produto ou o seu serviço pode verdadeiramente ajudar o seu potencial cliente, se você não entende os benefícios dele, se isso não ficou claro para você, você não vai conseguir comunicar isso para as outras pessoas também. E elas vão perceber aquilo que você está comunicando da mesma forma como você está pensando. Né? Esse é o primeiro comando. E o segundo comando é, usa essa bendita estrutura do AIDA, né? Quando você for lá fazer uma apresentação para tudo que você for fazer, seja num atendimento no WhatsApp, seja numa reunião, seja na hora que você for elaborar um panfleto ou qualquer coisa de marketing para você, não precisa ficar pensando que, nossa, eu vou ter que contratar o copywriter top das galáxias e o melhor do mundo, senão eu não vou conseguir aplicar persuasão no meu negócio. Não. Isso é processo de masterização. Mas hoje mesmo, essa semana, você já pode aplicar medidas no seu negócio pensando nisso. Como que eu posso chamar mais a atenção do meu cliente? Apresentando, às vezes, um benefício, batendo numa dor, batendo numa aspiração desse cliente, né? Apresenta isso para chamar a atenção dele. Depois desperta o interesse, mostra que é para ele, mostra que você conhece a sua persona, que você sabe quem é o seu cliente, que você entende os problemas dele, que você entende as dores, as aspirações dele. E eu estou falando isso mesmo no âmbito, por exemplo, do mercadinho. Mostra para o seu cliente que você se importa, que ele saiba que o mercadinho do lado da casa dele pode oferecer tudo o que ele precisa de forma rápida e sem ele ter que ter a dor de cabeça de ir num mercado longe. E que naquele mercadinho vai ter tudo o que ele precisa, deixa claro ali para ele. Depois, desperta o desejo da pessoa, apresenta benefícios, mostra como a vida dela pode ser melhor, mostra como aquilo pode gerar mais resultado para ela, mostra como não vale a pena ela ficar sem aquele produto, serviço, curso, treinamento, dali para frente. Mostra que não vale a pena, que a matemática, que quando a hora que ele fazer ali a matemática daquilo ali, se vale a pena ou não, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Ele não pode ficar mais sem aquilo dali para frente. E depois faça uma boa chamada para ação. Seja firme na chamada, não é? Não, venha participar do meu treinamento. Não, pode vir que eu estou te esperando. Não, vem no meu mercadinho aqui, pode vir. Aqui a gente tem qualidade, aqui a gente entrega o resultado. Pode fazer os móveis planejados comigo. A gente vai entregar aquilo que a gente está prometendo aqui para você. Não precisa deixar para depois, faz agora. E tem que entregar. Prometeu, tem que entregar. Tem que entregar, né? Isso daqui tudo a gente está falando dentro de um ambiente também de integridade, né? Você prometeu uma coisa, entrega. Prometeu algo. Se você for persuadir só para ver o teu lado e não ter a contrapartida daquilo que você prometeu para o teu cliente, aí isso sim é manipulação. Na verdade, eu não diria nem que é manipulação, né? Eu diria que isso é golpe, mas enfim, né? Chega até a ser crime, né? Chega até a ser crime, né? Marcelo, então, comando. Olha, eu vou dar um comando diferente dos comandos que eu dou, tá? Eu acho que quando a gente começa a falar de persuasão, existe um campo que ainda ele é muito nebuloso para a maioria das pessoas. Elas não conhecem sobre persuasão, elas têm as crenças, elas têm a emoção. Então, o comando que eu vou dar para você, empresário, que quer alavancar o seu negócio, é estudar sobre persuasão, tá? E se eu pudesse fazer uma indicação aqui, como primeiro livro, ele não é um livro especificamente de persuasão, como primeiro livro seria esse aqui, ó, Adams o Óbvio, tá? Ele demita o óbvio nas coisas que você acredita. Esse livro aqui é incrível. E depois, né, existe uma literatura sobre persuasão gigantesca. Armas da Persuasão, Previsivelmente Racional,
é um belo livro, Previsivelmente Racional, Arquiteturas da Persuasão. Por exemplo, esse livro aqui, ó, é um outro livro, ele não é um livro de persuasão, né, mas ele traz vários estudos do próprio Dan Ariely, que escreveu o livro Previsivelmente Racional, que é sempre sobre o comportamento humano, de como as pessoas se comportam e reagem a preço, né? O nome do livro é Preço e o nome do autor é William Poundstone. Eu vejo muitas pessoas falando, cliente só quer preço. Esse livro mostra várias maneiras de como as pessoas reagem ao preço, né? A maneira como reage ao preço é um comportamento, e a persuasão está ligado com o comportamento. Se você quer trabalhar a persuasão, você precisa entender do comportamento humano, né? Tem que entender do comportamento humano. Então, uma dica diferente de todas que eu já dei, eu não dou muita, isso diga como comando, né? Mas assim, estude persuasão, bloqueie 30 minutos da tua agenda todo dia. Eu comecei a ler esse livro aqui, então eu já tinha lido esse livro, não do começo ao fim, trechos do livro, né? Agora eu comecei a ler ele da primeira página, meia hora por dia. Adams Óbvio, né? É do Robert T. Adams Óbvio, Robert T. Up the Graft, sei lá. É um negócio assim, não sei nem como fala, né? Armas da Persuasão, Robert Cialdini, Previsivelmente Racional, Dan Ariely, leituras que valem muito a pena, você vai desenvolver muito conhecimento mesmo, e quando você colocar em prática, você vai desenvolver a sabedoria, tá? Sabedoria para colocar teu negócio num novo patamar, num próximo nível, enfim, né? Estude sua persuasão, tire suas crenças e seus bloqueios e estude sobre persuasão. O meu comando é: conheça quem é o seu cliente. Saiba quem é o seu cliente, saiba quem é essa persona, quem é a pessoa que compra de você. Conheça essa pessoa mais do que qualquer outra pessoa. Conheça, converse com ela, troca uma ideia, marca uma conversa, tá passando na rua, conversa com a pessoa, entende o que ela pensa, o que ela faz, como que se alimenta, como se reproduz. Sexta no Globo Repórter, brincadeira, mentira. Mas é importante você ter consciência de tudo isso mesmo, da pessoa, como que ela realmente pensa, ter muita clareza de quem é o seu cliente ideal. Eu queria agradecer muito o convite, o Cris ter aceitado o nosso convite para fazer parte desse podcast. Quero agradecer o Marcelo também, por a gente ter gravado mais um episódio do podcast Empresa Gerenciável. Cris, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Se alguém quiser falar assim, quem é o Cris? Quero falar com o Cris, quero trocar uma ideia. Como é que as pessoas podem te achar? Pode entrar pelo meu Instagram, cristianooliveira.me, ou então pelo meu site também, nudgedigital.com.br, que é o site da minha agência, nudgedigital.com.br, dando empurrãozinhos para as pessoas tomarem a decisão certa. Chique. É por isso que chama Nudge, então, por causa do livro. Baseado no Richard Thaler. O conceito da agência é dar empurrãozinhos para as pessoas tomarem as decisões certas na compra dos seus infoprodutos. Show de bola, valeu! Valeu, comandante. Até o próximo. Pessoal.